Seguindo com aqueles tipos de cruzamentos que não foram previstos pelo Mendel, a gente vai ver agora sobre uma situação onde uma determinada dose de alelos pode levar o indivíduo à morte. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em genes letais, eu estou falando para vocês que se eu tiver uma certa combinação, aquele indivíduo vai acabar morrendo. Em geral, a gente vai ver isso acontecendo com os genes dominantes. Então, se o indivíduo tem um alelo dominante, ele vai expressar aquela característica. Porém, se ele tiver os dois alelos dominantes, ele acaba morrendo. Um exemplo disso é a acondroplastia, que é um indivíduo que é anão. Cuidado com isso. Quando a gente fala de anão, a gente pode ter um indivíduo que tem nanismo, que é uma deficiência na produção de GH, ou um indivíduo que tem acondroplastia, vai ter uma doença genética dominante. É importante lembrar disso. A acondroplastia é dominante, tá bom? Quando a gente fala de nanismo, normalmente a pessoa ela tem uma proporcionalidade entre o tórax, o abdômen e os membros. Quando a gente fala de uma pessoa que sofre de acondroplastia, ela tem uma desproporção entre tórax, abdômen e os membros. Os membros costumam ser um pouco menores do que a média, tá? Então é fácil a gente identificar assim. Um outro ponto, acabei de falar, a acondroplastia é dominante. Isso significa que sempre que aquele gene estiver presente, ele vai se expressar. Mas por que não temos muito mais anões do que pessoas de estatura normal? Porque apesar da acondroplastia ser um gene dominante, ele é um gene letal. Ele causa tantos problemas à pessoa que se ela tiver dois alelos para essa característica, esse indivíduo acaba morrendo. Isso explica por que se um casal de anões tentar ter filhos, eles têm mais dificuldades, porque pode se formar a combinação letal. E a gente vai fazer exatamente esse cruzamento. Então, todo anão obrigatoriamente é heterozigoto, certo? Então eu tenho lá o cruzamento de azão-azinho com azão-azinho. Ao fazer esse cruzamento, nós temos azão-azão, azão-azinho, certo? Azão-azinho e azinho-azinho. Olha que interessante. Se a acondroplastia é determinada por um alelo dominante, então o indivíduo azinho-azinho é um indivíduo normal. Sim, um casal de anões pode ter filhos normais, tá bom? A gente vai encontrar essa possibilidade ali. Agora, um dado muito importante. Quando a gente fala de fenótipo, de proporção de fenótipo, esse indivíduo aqui ele não morreu? Então eu não vou considerar ele. Eu não tenho mais 4 eventos possíveis. Agora eu tenho apenas 3 eventos possíveis. Entenderam isso? Como esse fenótipo não é viável, eu excluo ele daqueles meus eventos totais. Então eu tenho 2 em 3 de ser anão e 1 em 3 de ser normal. Ah, e se a questão me perguntar de genótipo? Se a questão perguntar de genótipo, aí a gente tem o azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho, normal. Mas presta muita atenção quando ela tratar de fenótipo, porque esse fenótipo ele não é um fenótipo possível. Esse genótipo pode acontecer e é justamente o indivíduo que vai morrer. Então, um outro ponto, eu posso perguntar de genótipo, mas perguntar dos indivíduos que vão se formar. Esse indivíduo aqui não vai se formar. Então, eu sempre vou excluir o azão-azão. Beleza, galera? A gente se vê daqui a pouquinho em uma outra aula. Valeu!